Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, Deus abençoe a todos. Hoje eu estou aqui junto com a minha netinha para a gente começar o culto, junto com a netinha. Como que você quer cumprimentar o povo? Fala, paz do Senhor, irmãos. Fala alto, assim, a paz do Senhor, irmãos. Fala o seu nome, como é que você chama? Seren. Fala o nome todo, forte. Eu sou Seren. Ah, é a Seren, neta do vovô. Como é que chama seu vovô? Vovô Heber. E qual outro vovô que você tem? Hã? Tinivaldo. Não, e o Tinivaldo e o outro vovô? Tem outro vovô. Vovô Pedro. Vovô Pedro. E a vovó? Qual vovó que você tem? Você tem duas vovó? Vovó Lete e vovó Sandra. Vovó Lete e vovó Sandra. Isto. Então nós vamos cumprimentando o povo, falando para o povo que já está começando, tá bom? Então um beijão para você. Deixa eu lá então. Vai lá com a vovó agora, tá? Isso, mandou um beijo pro povo. Que bacana. Cuidado aí para não tropeçar nos fios. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos começando agora nossa reunião. Eu vou aproveitar este momento para estar também compartilhando via WhatsApp para todo mundo, para avisar que já está começando o nosso culto. Glória a Deus. Aqui estamos aqui. E já, daqui a pouquinho vou chamar para a irmã Ruth, que vai estar louvando ao Senhor com um hino via WhatsApp, né? Mas nós vamos estar aqui também compartilhando. Peço aos irmãos que já estão entrando no ar aí, os irmãos possam compartilhar aí as nossas mensagens. Deixa eu ver aqui para aparecer. Já estão aqui. Estava procurando a irmã Andréia, já está, a irmã Lília Lacerda, estão conosco, o Júnior, Vanderleia, sempre os primeiros aí, pastor Valnei, irmã Eliane aí, agora a irmã Eliane que está, pastor Valnei está trabalhando, a Lília, a Andréia Calheiros, glória a Deus. Linda mesmo criança, obrigado. E então nós vamos abrindo o nosso culto, vou chamar agora para a nossa cantora remota, né? Hoje vai ser na base da música remota. A Arlete hoje está com a garganta um pouco incomodando, mas não se preocupem, pessoal, que não é nada de complicação. Graças a Deus estamos bem. Esse coronavírus não chegou e não vai chegar em nome de Jesus. Irmã Ruth, a paz do Senhor, irmã Ruth. Opa! Porque eu não estava no Todos os irmãos que estão nos ouvindo. Tá bom, irmã Ruth, pode então escolher o hino, cumprimentar o povo e começar. Amém. Paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, aqueles que congregam conosco, aqueles que estão no Brasil, de todas as partes do mundo, que estão conectados. Que Deus abençoe a cada um. Vamos então cantar o número 401 da nossa harpa cristã. 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já desse mundo mais se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o
coração que vos chama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei vos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus, a paz do Senhor, obrigado, irmã Ruth, Deus abençoe, e a gente vai continuar com o estudo, no final a gente aciona a irmã de novo, tá? A paz do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, outra questão é a questão do travamento da nossa transmissão, e se Deus quiser, esta é a última com essa situação. Chegou esse aparelhinho da China hoje. Veja a situação que a gente está vivendo, irmãos. Esse vírus vem lá da China para o mundo inteiro e a China continua produzindo, a China continua a vender. E eu comprei um computador, um mini computador aqui para poder atender melhor as nossas transmissões. Tivemos que esperar 2 semanas para chegar da China, porque as lojas da Apple estão fechadas nos Estados Unidos, mas a China segue vendendo. É esse o mistério que nós estamos vivendo aqui esses dias. Eu quero, Alete, eu quero compartilhar aqui com os irmãos alguma coisa que me deixou assim muito chocado e muito decepcionado com Nova York, né? Não com Nova York, mas com o governador de Nova York. Eu já falei um pouco sobre isso numa live hoje, mas, irmãos, é algo mesmo preocupante para nós que vivemos aqui nesse país, nos Estados Unidos. Nova York foi o lugar mais afetado pelo coronavírus aí. Maior número de mortes, só Nova York, morreu mais gente em Nova York do que na China inteira, pelo menos o reportado pela China. Aí hoje começa a baixar o número de ontem para hoje, aliás, desde domingo para cá, começa a baixar o número de mortos em Nova York, o número de pessoas contaminadas em Nova York começa a baixar. Aí hoje o governador de Nova York, senhor Cuomo, ele faz uma conferência de imprensa, né? E aí para a imprensa ele fala arrogantemente: nós baixamos os números. Se não bastasse a arrogância dele parar só em nós baixamos o número, ele segue dizendo: não foi Deus, não foi fé, não foi destino, nós baixamos os números dos mortos. Irmãos, isso é preocupante para nós que vivemos aqui. De Deus não se zomba. Isso aí mostra esta agenda esquerdista, esta agenda comunista que está no mundo inteiro para destruir a fé, destruir a igreja. E aí a gente entende claramente que esse fechamento de tudo, irmãos, foi com um projeto, um propósito para fechar as igrejas. Só que o que aconteceu? Fecharam as igrejas, os templos, mas não fecharam as igrejas. Alguém me mandou uma charge hoje, eu apaguei porque eu não gostei da charge no sentido de que puseram figuras, né? E aí puseram uma figura representando Satanás e puseram uma outra figura representando Deus. A Bíblia diz: não farás para ti imagens, nem a semelhança do que está na terra, nem nos céus. Então pronto, traçar alguma coisa representando Deus, uma figura de uma pessoa, com o rosto de uma pessoa, então algo terrível. Os dizeres, achei corretíssimo, era como que, se Satanás tivesse dito para Deus: eu fechei as igrejas, aí Deus responde: eu abri uma igreja em cada casa. Então, na realidade, não foi fechada as igrejas, não foram fechadas. Deus abriu em cada casa uma igreja. Mas, irmãos, depois da transmissão, eu vou encerrar a transmissão, estudo bíblico, fechar tudo, aí depois abrir uma nova live, uma nova transmissão com esta informação, colocar para vocês o vídeo do governador de Nova York falando abertamente que ele, ou nós, no sentido de o governo resolveu. E ele diz claramente que não foi Deus. Isso me preocupa,
porque Deus pode simplesmente, para provar a esse governador que não foi ele, que não é ele, que a misericórdia de Deus ainda veio sobre aquela cidade pecaminosa, pecadora, que é a cidade de Nova York, irmãos. Eu já tive que ir a Nova York às noites, atravessar Nova York de madrugada. A podridão que é aquela cidade, irmãos, isso é comparável só a Amsterdã, mas poucas cidades do mundo com tanta podridão. Aí a gente entende por que Nova York recebeu essa carga maior. E aí o governador, que há 3 semanas atrás estava em pânico, em desespero, sem saber o que fazer, agora quando Deus, na sua misericórdia, com a igreja orando, clamando, começa a aplacar a situação em Nova York, a curva começa a achatar, o governador, ele diz claramente que não foi Deus. Irmãos, orem por nós que moramos aqui nessa região, porque corremos um risco muito grande de vir uma pandemia muito maior para essa região. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Irmãos, hoje vamos ao estudo. Então lá vamos agora para nós mudarmos a tela aqui. E aí, pronto, agora fiquei eu pequenininho, tá vendo que mistério aqui, né? Fiquei pequenininho aí, flutuando nas nuvens, coisa bacana. E nós já estudamos, começamos a estudar a doutrina das últimas coisas, tendo estudado aí o arrebatamento da igreja. Vamos nos localizar aqui para... Então vimos o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, né? Nós já estudamos, não vou repetir, senão nós não saímos do lugar. Depois estudamos sobre o milênio e estudamos sobre o arrebatamento em si da igreja, as coisas que acontecerão. Depois disso, falamos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, foram os tópicos que nós estudamos aí, e finalmente paramos na grande tribulação. Hoje nós prosseguiremos falando da vinda de Cristo em glória. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós falamos da primeira fase como sendo a primeira fase da vinda de Cristo. Então, o arrebatamento da igreja trata-se da primeira fase da vinda de Cristo. Agora, depois das bodas do Cordeiro, que nós estudamos, após as bodas do Cordeiro, acontecerá então a manifestação de Cristo em glória. Terminam-se aqui na terra os 7 anos de grande tribulação. Esses 7 anos de grande tribulação, vai culminar com o exército do anticristo. Daniel descreve como povo do príncipe que há de vir. Um exército de 200 milhões de soldados marchando contra Israel para destruir. Então, neste momento, quando Israel se vê no cerco e no aperto, Israel vai clamar. Nós vamos chegar daqui a pouco nesse texto aí. E aí nós observamos, irmãos, que esse clamor de Israel vai ser ouvido por Deus, mas é algo já profetizado na palavra de Deus, é algo já mencionado na Bíblia Sagrada que aconteceria, profetizou sobre isso Enoque. A Bíblia diz Enoque, o 7º depois de Adão. Eu vou ler o texto bíblico aqui para os irmãos. Eu estou lendo o texto impresso aqui no livro Declaração de Fé, mas é o texto da Bíblia Sagrada que diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, essa profecia de Enoque é a profecia do retorno de Cristo em glória, a manifestação visível ao mundo. A primeira parte da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, acontecerá de forma invisível para o mundo. Só a igreja vai escutar a trombeta tocar e vai ser arrebatada. O mundo não verá essa parte. Mas depois,
quando naquele período da tribulação estiver findando, Jesus Cristo virá para pôr fim a todas essas coisas, e ele então irá descer para assumir o governo do mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, vai nos falar também sobre isso, que nós podemos ler aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 3 e o verso 13, que diz: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ou seja, Paulo está a falar agora para os Tessalonicenses, na ordem que ele diz aqui, ele está a falar do consolo dos crentes, sofrendo humilhação, sofrendo tanto neste mundo, sendo desprezado. Aí a Bíblia diz, quando Jesus vier com todos os seus santos, ou seja, nós voltaremos com Cristo nesta vinda gloriosa. A igreja terá subido aos céus, estará nos céus com o Senhor Jesus Cristo por 7 anos, celebrando só a festa de encontro com Jesus. É a chamada Bodas do Cordeiro. Termina-se essa parte de Bodas do Cordeiro, a igreja vem, a Bíblia diz que Jesus vem com todos os seus santos, ele vem para dominar, para governar sobre este mundo, para estabelecer o seu reino neste mundo. Então isso será para nós, irmãos, aquele tempo glorioso em que nós não voltaremos mais como servos, não voltaremos mais para sermos humilhados neste mundo, mas nós voltaremos para reinar com Cristo, como autoridade junto com Cristo. E também Lucas capítulo 1, verso 27, nos mostra que esta vinda de Jesus em glória, Jesus mencionou, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ali naquele sermão do Senhor Jesus, falando das últimas coisas, falando do fim do mundo, lembra que os discípulos perguntaram que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus, ele fala de sinais distintos, ele fala dos primeiros sinais que ouvireis de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos. Ele diz, ainda não é o fim, porque a igreja não tinha sido arrebatada. Então não começa o fim ainda. Então a igreja tem que ser arrebatada. Só depois da igreja ser arrebatada é que aí o Senhor Jesus Cristo volta depois com a igreja para estabelecer o reino milenial, para dizer, chega, os governos deste mundo agora acabou. O reino deste mundo passou. Então vai passar completamente os reinos deste mundo e nós desceremos com Cristo para este momento glorioso. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus, ele também diz, o Senhor dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa é a segunda fase da vinda do Senhor Jesus Cristo. É a restauração do reino de Davi. Vai ser restaurado em Israel. O Senhor Jesus Cristo vem, Israel passa a ser novamente, irmãos, o centro do mundo. Então, irmãos, o que nós podemos observar, eu falei isso na lição passada, é que Estados Unidos, a glória dos Estados Unidos, ela vai passar sim. Porque o que a Bíblia fala do final dos tempos é tudo voltando-se para Israel. Israel volta a ser o centro das atrações do mundo. Então não é à toa que os maiores cientistas do mundo são judeus. As mentes mais brilhantes do mundo são de judeus. Porque eles começam a atrair para si a atenção do mundo. O mundo depende muito mais de Israel do que podemos imaginar, irmãos. Porque as mentes brilhantes estão lá em Israel. São judeus. Ou Israel, ou judeus trabalhando em outras partes do mundo. O dinheiro do mundo está, de alguma forma, ligado ao povo de Israel, ao povo judeu. Então Israel volta a ser o centro do mundo. Zacarias capítulo 12, verso 8 até o verso de número
12, 8 a 10 de Zacarias, nós vamos ler o seguinte aqui. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, diz o Senhor. Então aqui o que nós vemos acontecer aqui, que a palavra de Deus nos está mostrando, irmãos, é que naquele tempo, enquanto a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro, nos céus, naquelas bodas, o anticristo estará revoltando o mundo, levando o mundo contra Israel. A Bíblia diz que o anticristo fará um concerto por 7 anos. Esse concerto será com Israel envolvido. Porque o anticristo ele virá de uma tal forma enganando que, em princípio, o próprio povo de Israel vai acreditar que ele é o Cristo. Vai acreditar que é o Cristo. Vai estabelecer o seu reino. Só que, na metade do concerto, o anticristo vai romper com Israel. Porque ele vai trazer abominação no lugar santo. O anticristo vai fazer com que permitir que Israel construa um novo templo. Quem sabe esse será o grande trunfo para o anticristo, conquistar a simpatia de Israel, e Israel pensar que ele é na verdade o Cristo, porque o maior sonho do povo judeu é construir de volta o seu templo. O povo judeu já tem tudo preparado para a construção rápida do templo, mas em cima onde está o templo está a mesquita de Maomé, que é um lugar sagrado do povo muçulmano. É no meio de Israel, no centro de Israel, mas é sagrado do muçulmano. Para Israel demolir aquilo causaria uma guerra de todos os países muçulmanos contra Israel. E Israel não quer isso. Então virá o anticristo vai conseguir convencer muçulmanos a fazer paz com Israel e a ceder o espaço para Israel construir o templo. Vão construir o templo. E nesta construção do templo, o povo de Israel vai achar que realmente é o Cristo, porque ele chegou, restaurou o templo, restaurou tudo. Mas quando ele vai inaugurar o templo, o que ele faz? Ele vai violar a santidade do templo, ele vai violar o sagrado do templo. Alguns comentaristas dizem que ele vai sacrificar porco no altar, o que para o povo judeu é uma coisa absurda, é uma violação tremenda. Então o anticristo ele vai violar, não sabemos exatamente como, mas ele vai trazer coisas abomináveis, que a Bíblia diz, a abominação vai ser colocada no lugar santo. E quando o anticristo fizer isso, Israel vai entender, nós fomos enganados. E aí Israel vai despertar para a realidade de que o Cristo que veio, o Messias que eles rejeitaram, era realmente o Cristo de Deus. E aí, o anticristo revoltado com Israel, porque a Bíblia diz que quando a igreja subir, for arrebatada, o diabo vai tentar entrar atrás da igreja nos céus, ela vai chegar, mas a Bíblia diz, lá no capítulo 12 de Apocalipse, que haverá uma batalha nos céus, não dentro do céu, nas regiões celestiais. Porque enquanto a igreja entra com Cristo, aí a Bíblia diz que é Miguel e seus anjos, porque o diabo já está vencido. Então veja, aquele mesmo arcanjo que quando foi disputar o corpo de Moisés e Satanás contendeu com ele, ele não lançou uma maldição sobre Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. Ele não lutou contra Satanás naquela época, porque Satanás ainda não estava vencido por Cristo. E a derrota de Satanás seria no Calvário. Então Miguel sabia que até aquele momento ele não podia ele mesmo lutar contra Satanás. Estava reservado para Cristo essa vitória.
E Jesus Cristo no Calvário venceu. Vencendo no Calvário, agora Miguel tem poder. E a Bíblia diz que Miguel e seus anjos vão lutar contra o dragão, a antiga serpente que é o diabo, porque o lugar dele não foi achado nos céus. E aí a Bíblia diz que ele é lançado por terra e decide fazer guerra à semente de Deus ou de Abraão. E aí ele vai, a semente da mulher, a igreja, o Israel de Deus, que agora é a igreja na terra. A igreja que vai sobrar na terra não é a igreja de hoje, do tempo da graça. Israel vai se tornar a igreja de Deus na terra. Então o que vai acontecer? Israel vai reconhecer que mais uma vez foi desapontado, foi enganado, e eles vão, a partir deste momento, começar a clamar a Deus. Zacarias aqui narra que eles prantearão, olharão e clamarão: Jesus, nos perdoe. Nós te rejeitamos, mas tem misericórdia, olha para nós. E fala que eles vão juntar a família para orar junto. Vão juntar as famílias de Israel, vão juntar o povo de Israel para clamar a Deus juntos, pedir a Deus misericórdia. E aí, enquanto clamam, o anticristo vindo com seu exército para vencer Israel, a Bíblia diz que Jesus desce com a igreja. Então é essa a segunda vinda de Cristo, em que ele vem adiante, nas nuvens. Agora todos os que estão na terra vão ver. Todos os que sobraram na terra vão ver. O tempo não nos permitiu para a gente entrar em muitos detalhes nos outros estudos, senão o estudo teria que durar quase um ano. Eu já dei um estudo desse completo no Apocalipse e ficamos um ano estudando o Apocalipse. Mas posso relatar algumas coisas que os irmãos já me ouviram ministrar esse estudo aí antes. Então o anticristo se levanta contra Israel, vai regimentar o seu exército, mas a Bíblia diz que naqueles dias o Monte das Oliveiras vai fender em duas partes. E do templo em Israel vai surgir, águas vão começar a sair do templo. Aquela visão de Ezequiel 47 vai se cumprir. Vai sair águas, e a Bíblia diz que as águas vão se tornando em um ribeiro. Fala que ele mede 1000 côvados, não é para dentro do rio 1000 côvados. Ele mede 1000 côvados para baixo, as águas vão acrescentando. Entra na água, a água só cobre os pés, os artérios. Anda mais 1000 côvados para frente, entra na água, ela já dá no joelho. Anda mais 1000 côvados para frente, entra na água, a água já dá nos lombos. Anda mais 1000 côvados e agora é um rio que ninguém pode atravessar, tem que atravessar nadando, águas profundas. E a Bíblia diz que aquele rio que sai do templo, do altar do templo, ele vai até o Mar Morto e sara o Mar Morto. Então o mistério vai acontecer. Mas naquele Monte das Oliveiras, aberto ao meio, a Bíblia diz que o exército do anticristo vai passar por ali. Agora imagina, vai ser uma abertura que vai passar caminhões, carros, exército passando por ali para invadir Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vai descer e colocar um pé de cada lado no Monte das Oliveiras. Então imagina, vai ser alguma coisa de cima, um tamanho descomunal do Senhor Jesus. Ele não se apresentará no tamanho normal de um homem de 1,70 m, 1,80 m, 2 metros de altura. Vai ter que ser um Jesus com 10 metros de altura, colocando os pés de um lado e do outro daquele monte. E a Bíblia diz que com o assopro da sua boca, ele vai vencer o anticristo. Ele vai assoprar e vencer. Então, na vinda de Cristo em glória, para restaurar o reino. Apocalipse capítulo 19, versos 19 e 20, eu vou ler para os irmãos observarem o que a Bíblia nos diz, ainda mais do Senhor Jesus Cristo, naquele tempo, vencendo. 19 e 20 diz: e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela, e os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Então,
Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Então fala de Jesus vindo vencer. Aliás, deixe-me ler o texto do capítulo 19, verso 11 em diante, porque nesse período aqui vem o Senhor Jesus Cristo. A igreja está, no verso 6, a igreja está nas bodas do Cordeiro. Verso 6 diz assim: também ouvi uma voz como a de grande multidão, como voz de muitas águas e como voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos e exaltemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou. Quem é a noiva? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é vestida de linhos ali. E no verso 9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então é a igreja nas bodas do Cordeiro. Depois disso, enquanto está nas bodas, aí passam-se 7 anos, que é o período da grande tribulação na terra. E aí verso 11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que eu piso o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, irmãos, é aquele momento apoteótico da igreja, aquele momento glorioso da igreja, irmãos, em que a igreja desce com o Senhor Jesus, está na sala do banquete, e aí, da sala do banquete, entra um cavalo branco. Irmãos, não me perguntem se esse cavalo é matéria, porque eu vou dizer que não, porque no céu não entra a matéria aqui da terra. Mas João vê a forma corpórea de um cavalo. E nós vimos que Eliseu, ele viu, mostrou para Geazi que abrisse os olhos, e ele viu os carros de Israel, cavalos de Israel. Obviamente não eram carros motorizados, eram carros puxados a cavalos, eram carruagens a cavalos, como labaredas de fogo, carros de fogo, cavalos de fogo. Então os cavalos espirituais agora mostrando numa forma, animais em forma corpórea, que em Eliseu descreve como cavalos de fogo, carros de fogo e cavalos de fogo. Então Jesus, irmãos, vai montar e num cavalo branco, que é então próprio dos reis. Lembra? O anticristo aparece no início do Apocalipse, montado num cavalo branco, querendo imitar Jesus. Mas agora vem o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, que é o Senhor Jesus Cristo. E o anticristo que está liderando aqui embaixo, montado no seu cavalo branco, agora vem o verdadeiro, aquele que verdadeiramente pode montar o cavalo branco, ele vem. A Bíblia diz que ele vem com miríades de seus anjos, com milhares de seus santos, ou seja, seus anjos vêm aos trilhões, e os seus santos, a igreja, aos milhões e milhões de crentes. Nós viemos todos nas nuvens com Cristo, descendo dos céus em glória. Naquele momento, irmãos, que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos entender melhor a palavra de Deus, aquilo que aqui nós estudamos. Aí nós vamos entender claramente. Chegou o momento glorioso em que a igreja desce com Cristo. O mundo está num caos, querem derrotar Israel. O anticristo quer engolir vivo Israel, quer matar e destruir, aniquilar Israel na face da terra. Mas agora desce o Senhor Jesus Cristo. Agora desce a igreja com o Senhor Jesus Cristo. Agora desce os anjos com o Senhor Jesus Cristo. E ele vem à frente, irmãos.
piso no Monte das Oliveiras, onde está vindo o exército do anticristo. Eu parece que consigo ver aquele cenário na minha mente, consigo imaginar, irmãos, canhões, carros e cavaleiros, motocicletas de exércitos, cuspindo fogo para todo enquanto é lado, de armas poderosíssimas de todo lado. Aí Jesus Cristo fala que com a espada da sua boca, com o assopro da sua boca, ele assopra. E a Bíblia diz, com o sopro da sua boca, ele desfaz todo o poder do anticristo. Ele cai como um homem comum, como um ser humano qualquer, como uma pessoa qualquer. Jesus o apanha e lança para inaugurar o inferno. O inferno de fogo, o lago de fogo, ainda não foi inaugurado. A parte que existe por enquanto é um lugar de tormenta e de sofrimento. Mas o lago de fogo mesmo, o inferno, ele ainda vai ser inaugurado. Quem vai inaugurar o lago de fogo é o anticristo. Primeiro vai o anticristo e a besta, falso profeta. Então joga lá no lago de fogo. O resto, o exército que seguia o anticristo, Jesus vai matar a todos eles. 200 milhões mortos imediatamente pelo assopro do Senhor Jesus Cristo. Israel é livre e Jesus Cristo entra agora triunfante. Chega triunfante para salvar a nação de Israel. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e adorar. Todo Israel adorando o Senhor. Todo Israel glorificando ao Senhor. Se convertendo de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador. E aí Jesus Cristo estabelece o reino na terra. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o reino aqui. Nesse tempo, irmãos, virá o que Joel descreveu como o julgamento das nações. Joel, capítulo 3, e o verso 12 de Joel. O Senhor Jesus Cristo vem para poder julgar as nações. E aqui está na palavra de Deus que eu quero ler para vocês aqui. 2,13. E rasgai, deixa eu conferir lá. Não, 3,12, desculpe. Joel 3,12. Suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Agora, por que suscitar as nações no vale de Josafá? Eu estive ali naquele vale, irmãos. É considerado o único vale do mundo capaz de abrigar 200 milhões de pessoas em um vale. Estão de pé naquele vale. É uma extensão imensa, imensa. Eu vi no campo de Mártir, eu desci de helicóptero ali na celebração do centenário das Assembleias de Deus, aliás, celebração da Conferência Mundial Pentecostal, ali no campo de Mártir. E quando descemos ali, irmãos, eram 1 milhão e pouco de pessoas. Então dava-se perceber o que é uma multidão grande. Agora transforma isso em 200 vezes mais de todas as nações da terra, porque o exército do anticristo vai se formar de todas as nações da terra, formarão um exército para lutar contra Israel. Aí o Senhor vai congregar ali naquele vale e falar, agora sou eu julgando, agora é Senhor Jesus Cristo julgando aquelas nações, derrotando, matando a todo aquele exército. Mas vai sobrar ainda na terra um grupo, vai sobrar o remanescente dos que sobraram do milênio, não eram crentes, porque não subiram com Cristo. Também não foram salvos durante o milênio, porque durante a grande tribulação, a Bíblia diz que a salvação será a custo da própria vida. Então, todos os que forem salvos durante a grande tribulação, eles vão morrer durante a grande tribulação. Então, não será a salvação, salvos que sobrou. Então, vai sobrar ainda um remanescente de todas as pragas que vieram ao mundo. Vai sobrar um remanescente. A população da terra dizimada, diminuída. Irmãos, os homens, esses iluminatis da vida, essas sociedades secretas que existem por aí, eles defendem de que precisa
reduzir a população da terra. Parece que eles leem a Bíblia, não querem aceitar a Bíblia como palavra de Deus, mas apostam no cumprimento da Bíblia. Então essa gente parece que elas acreditam mais em Bíblia do que nós os crentes. Porque eles estão fazendo planos, irmãos, baseado na palavra de Deus. Não pense que esses planos aí de controlar as pessoas da terra, de celular, controlar pelo celular, controlar por pulseira, controlar... Essa gente lê na Bíblia. E pensa assim, não, se está na Bíblia, nós vamos dar um jeito de conseguir saber como é que vai ser e descobrir uma forma para aplicar para nós. Ali em Atlanta, tem um monumento em Atlanta que quem ergueu aquele monumento, ninguém sabe quem ergueu. Aliás, sabe que uma companhia ergueu, mas quem encomendou, pagou para poder fazer aquilo, pediu anonimato. Está ali a cerca de 70 milhas de Atlanta. E naquele momento ele é conhecido como The Guidestones of Georgia. Então, as pedras guias da Geórgia. E ali eles falam, naquele monumento, a pessoa põe como que é um monumento que vai marcar a nova era, o novo tempo, em que a população da terra terá que ser reduzida. E naquele monumento eles falam em reduzir a população da terra para 500 milhões de habitantes apenas, ou seja, para menos de 10% da população que tem hoje. Só que quando nós olhamos o Apocalipse, lemos todas as pragas do Apocalipse, aí a gente vai perceber que a Bíblia diz que a população da terra vai realmente ser reduzida. Mas não vai ser pelo homem, vai ser pelas pragas que Deus vai mandar. Mas os homens querem fazer Deus. Eles não acreditam em Deus, não querem acreditar em Deus, mas querem fazer o papel de Deus. Eles descobrem na Bíblia o que Deus vai fazer e querem eles fazer. É o espírito do anticristo que está no mundo, para governar este mundo. Então, o anticristo, ele vem para poder querer impor tudo isso. Vai sobrar, durante aquela grande tribulação, então vai sobrar uma população reduzida. E eu concordo com os cálculos de que vai se reduzir, sim, para menos de 1 bilhão de pessoas na Terra. Talvez aí, por esses 500 milhões de pessoas, ou talvez nem isso é o que vai sobrar durante o milênio, de pessoas que sobraram, crianças que nasceram durante a grande tribulação e não tem nada a ver com os adultos que estavam em pecado. Então eles não irão para o inferno, porque nasceram durante a grande tribulação, não tiveram oportunidade da salvação. Então, esses terão uma nova oportunidade no milênio. Então, vai sobrar. Essas pessoas que sobraram na terra, Jesus vem e impõe o seu reinado. Toda a gente é obrigado a aceitar o reinado de Cristo. O clima vai mudar, tudo vai mudar. As nações foram julgadas. Apocalipse 20, verso 2 e 3 diz que Satanás será preso. Aí Jesus prende Satanás e inaugura o milênio. Então é o que vai acontecer. Deixa eu mudar agora de slide. Prende-se Satanás, inaugura-se o milênio. Gente, vou ter que voltar um monte de slide atrás, porque ele saiu da minha ordem aqui. Então vamos lá. Vou encontrá-lo, se Deus quiser. Falamos de grande tribulação. Ou então não foi salvo. Meus irmãos, vamos seguir sem slide agora. Então eu volto para a tela principal aqui. Voltemos para a tela principal. Aleluias. Então pronto, aí seguimos na tela principal aqui. Satanás vai, então, irmãos, ser preso, e aí inaugura aquele tempo que a Bíblia chama de tempo de paz, do milênio de paz. Dá bom que eu tenho na minha frente aqui, no outro computador aqui, a matéria. Então, os sobreviventes da grande tribulação, eles vão estar sujeitos a Cristo. Zacarias capítulo 14 e versículo 16, nós podemos ver o que a palavra de Deus nos diz. Zacarias 14 e 16. O texto bíblico diz assim: também Judá pelejará contra Jerusalém.
e se ajuntará as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro, prata, vestidos em grande abundância. Então, nesse tempo agora, as riquezas das nações virão para Israel. As riquezas das nações vêm para Israel. O milênio é estabelecido. Satanás está preso no abismo, como vimos em Apocalipse capítulo 20, verso 2 e 3. E aí entra esta era de paz que nós vamos ler em Isaías capítulo 11, verso 6 até o verso de número 8, Isaías 11, de 6 a 8. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deitará, o bezerro e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca de um áspide, e a desmamada meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como águas que cobrem o mar. Então veja, será um tempo de paz. Jesus vem para inaugurar na terra. A igreja desce com o Senhor Jesus Cristo para inaugurar na terra esses mil anos de paz. Será esse tempo, então. A sede do governo será em Jerusalém, onde Jesus Cristo estará assentado no trono de Davi, conforme Miqueias capítulo 4, verso 2 a 4, a sede do governo em Jerusalém. Será a conclusão do plano de Deus para Israel. Mas nesse tempo, irmãos, a Bíblia diz mais que nessas alturas, os dias do homem serão como os dias da árvore, ou seja, Deus vai mudar a natureza. A terra vai voltar ao clima anterior, como ela foi criada, em que o homem podia, o clima na terra era propício para o ser humano viver 900 anos, 1000 anos poderia viver na terra, sem nenhum problema. Então a terra vai ser restaurada, e nessa terra, que no milênio ela é restaurada a sua posição original. E aliás, esse tempo de restauração da terra acontecerá também muita morte, porque haverá muitos maremotos. A Bíblia diz que o mar vai tomar aquilo que é dele. O mar vai avançar. Existem tantas cidades no mundo, irmãos, que avançaram para dentro do mar, construíram para dentro. A Bíblia diz que montes e ilhas desaparecerão. Então, quanto lugar vai ser invadido pelo mar? E muita gente morrendo por causa disso. O mar invadindo a terra. Então, vai morrer muita gente. Aí sobra esta pequena população no mundo, mas que vai, durante o milênio, crescer muito, que vai durante o milênio, essa população do mundo, ela vai acabar prosperando, crescendo, vão se acostumar ao reino de Cristo, vão se habituar a Jesus Cristo governando, porque eles não terão conhecido outra pessoa a não ser Jesus Cristo no governo da terra. E por não conhecer outra pessoa a não ser Jesus Cristo no governo da terra, eles vão se adaptar com muita facilidade, acostumar com muita facilidade. A Bíblia diz que naquela época o pecador só será condenado a partir de 100 anos. Fala que o pecador de 100 anos será condenado, será morto. Ou seja, vai ser considerada a pessoa com 100 anos de idade, período da inocência ainda. Agora, depois disso, coisa mais séria. Só que durante o milênio, haverá um detalhe. Durante o milênio, todo pecado será punido com a morte. Qualquer pecado que se cometer, a pessoa vai morrer imediatamente. Então vai ser um tempo, um reinado de Cristo na terra. A igreja não tem perigo de pecar. Então os irmãos que estão aí, a igreja não tem perigo de pecar.
porque ela já terá sido transformada, arrebatada, subiu com Cristo, tomou posse da vida eterna, voltou para governar. Quem correrá o risco de pecar aqui na terra? Aquele povo que nasceu durante o milênio, que nasceu a partir da grande tribulação, milênio, que sobrou aqui na terra. Eles terão a oportunidade de seguir a Cristo. Mas a prova de que não é o diabo a única culpa do pecado, que o pecado está na natureza humana, é que durante o milênio, com o diabo preso, com Jesus governando o mundo pessoalmente, com anjos manifestando, com crentes que foram arrebatados e agora transformados, influenciando este mundo nos governos deste mundo, ainda assim, as pessoas vão estar tão habituadas com isso que vão, por si mesmo, pela natureza pecaminosa, vão acabar pecando, porque a Bíblia diz que haverá pecado, e o pecador será amaldiçoado, o pecador será morto, aquele que cometer pecado durante esse período do milênio aqui. E aí, no final do milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto por um período de tempo, por um pouco de tempo. E sabe o que vai acontecer? Aquele povo que nasceu no milênio, aquele povo que viu Cristo governando o tempo todo, Jesus, tudo de paz, de bênção, para que Satanás vai vir e vai enganar uma multidão deles. Vai ser o momento de uma prova para esse povo, para ver se realmente eles estavam servindo a Jesus. Porque, por amor ao Senhor Jesus, aprenderam a amar Jesus, ou se eles simplesmente serviam a Jesus porque não tinham outra opção, e a hora que Satanás se levantar, eles vão seguir a Satanás. Isto vai acontecer. Aí então acontecerá a batalha final. Satanás será então lançado no lago de fogo, a igreja triunfante, o restante, os que pecaram, serão todos condenados, os outros que foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo no milênio, que nasceram no milênio aqui, serão transformados, subirão com Cristo de novo, e terra e céu vai ser a mesma coisa, a terra vai ser completamente purificada, a Bíblia diz que essa terra então vai passar e virá do céu. Deus vai trazer, convergir a Cristo todas as coisas. Isso que a ciência vive falando, que esse universo que nós vemos, um dia ele vai implodir, ele vai cair todo ele dentro de um buraco negro. Isso tem base na Bíblia, porque a Bíblia diz que o céu vai se enrolar como um manto. Tudo vai passar. E aí Isaías diz que viu uma nova terra que vinha de longe, para tomar o lugar dessa terra. Deus vai então colocar uma outra terra. E aí, irmãos, vai ser o sistema planetário, o sistema mundial, universal, do universo.